A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos, aqui da Igreja Sede. E eu estou aqui para concluir o capítulo de número 22 do livro de 2 Samuel. Nós estamos no projeto Leitura Bíblica Diária da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, pastoreada pela pastora Loide Ramos. E o coordenador geral é o pastor Gedeon Júnior. Que Deus vos abençoe de uma forma especial. Quero mandar um forte abraço a todos os nossos internautas, aquele que nos acompanha através do nosso canal do YouTube, EPBC Brasil, que nos acompanham através dos grupos de WhatsApp. Que Deus possa te abençoar de uma forma especial. Irmãos, nós ministramos ontem que aqui nós estamos diante do epílogo central, que é um salmo, é um poema feito por Davi. Este mesmo salmo, ele é descrito no Salmo 18, com pequenas variações, pequenas mudanças, mas basicamente é a mesma coisa, o que está lá no Salmo de número 18. Davi, ele está simplesmente agradecendo a Deus por todos os livramentos alcançados até aqui. Ele agradece, ele louva a Deus, ele busca o Senhor e ele então escreve esse poema que vai do capítulo 22, os 51 versículos, e vai até o versículo 7 do capítulo de número 23. E ontem nós fomos até o versículo de número 20. E hoje vamos concluir então esse estudo pegando do versículo 22 ao versículo de número 51. Corrigindo, versículo 21 até o versículo 51. Diz assim a palavra do Senhor, do 21 ao 28. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes e dos seus estatutos não me desviei. Também fui inculpável para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor, segundo a minha justiça, segundo a minha pureza diante dos seus olhos, para com o benigno, benigno te mostras, com o íntegro, também íntegro, com o puro, puro te mostras, com o perverso, inflexível. Tu salvas o povo humilde, mas com um lance de vista abates os altivos. Quando Deus deu a Israel a lei de Moisés, ele deixou bem claro que a obediência traria bênçãos. Isso nós vemos claramente em Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 4. Mas nós sabemos também, irmãos, que a desobediência traz maldição, traz desastre. Então Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele amava a lei de Deus e vivia de acordo com ela. Ele entendia que quem se aproxima de Deus é quem guarda a sua lei. Olha o que ele diz no Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que, a seus olhos, tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Nós sabemos, irmãos, que Davi, ele teve alguns deslizes em sua caminhada. O pastor Elias Santana comentou sobre um deslize muito sério na vida de Davi, que foi o caso de Betseba, a morte de Urias, e nós vimos tudo isso aqui na nossa leitura bíblica diária. Então Davi era um pecador, ele cometeu vários crimes, ele cometeu vários erros. Só que Davi, ele não se esqueceu que era pecador. E Davi sabia que precisava do perdão e da graça de Deus.
Então ele fala: não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças, tornam-se infectadas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Então nós vemos que está aqui no Salmo 38, versículo 3 ao 5. Nós vemos que está lá no Salmo 51. Davi chega a dizer no Salmo 51: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Não retire de mim. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, um espírito novo. E não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele compreendia que Deus salva o justo e condena o ímpio. É por isso que Deus ouve o clamor de Davi. E é por isso que Deus socorre Davi dos seus inimigos. Não só Deus salva o justo, ele salva o aflito, enquanto condena o soberbo. E aí, irmãos, nós vamos prosseguindo aqui no versículo 29 ao 46. Ele diz: Tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Ele deu aos meus pés ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo do teu salvamento, e a tua clemência me engrandeceu. Alongar-te sobre os meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Acabei com eles, esmagando-os a tal ponto que não puderam levantar-se. Caíram sob meus pés, pois de força me cingiste para o combate e me submetestes os que se levantam contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram eu exterminei. Olharam, mas ninguém lhes acudiu. Sim, para o Senhor, mas ele não respondeu. Então os moí como o pó da terra, esmaguei-os, e como a lama das ruas os amassei. Das contendas do meu povo me livrastes, e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Os estrangeiros se me sujeitaram, ouvindo a minha voz, me obedeceram. Sumiram-se os estrangeiros, e das suas fortificações saíram espavoridos. Eu não sei quem foi o autor, mas teve um homem de Deus que escreveu, usando esse salmo, escreveu um hino, né, que nós cantamos muito. Eu cantei demais na mocidade, né? Esse hino aqui. E é um hino muito bonito, cantávamos nas vigílias, cantávamos nos cultos de mocidade, e era uma bênção, né? Persegui os inimigos, eu alcancei, e nós cantávamos: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder, é a arma, é o escudo de todos os que nele confiam. A gente cantava, era uma alegria só e era uma bênção. E a gente cantava essa música, e você lembrou aí desse hino, e era uma verdadeira bênção. Então, irmãos, Davi, ele louva a Deus por ele ser o seu libertador e o seu refúgio. Quando ele invoca a Deus pedindo socorro, Deus o ouve e responde, de forma a mostrar a sua santidade, a sua ira contra os ímpios que se opõem ao seu servo e ao seu poder soberano. Deus livra Davi dos seus inimigos, porque ele é justo e eles são perversos. Ele é justo, pastor Heber? Sim, irmãos, Davi é justo. Ele pede perdão, Deus perdoa. Quando Deus perdoa, está perdoado. Quando Deus salva, está salvo, está livre, está liberto. Não tem aquele negócio de acusar, não. Quem acusa é o diabo. Se a pessoa pediu perdão a Deus, Deus perdoa e ponto final. É lançado no mais profundo do abismo e Deus não sequer se lembra mais dele. Então, quando nós pecamos, nós pedimos perdão e Deus perdoa. Então, Davi pode abrir a boca assim: eu sou justo, porque Deus me perdoou, Deus me livrou. Então, Deus livra Davi dos seus inimigos, porque ele é justo. E os seus inimigos são perversos.
Mas aí nós temos que ter o seguinte cuidado. Não vamos pensar que a salvação vem do Senhor, que nós temos que ficar quietos, sem fazer absolutamente nada, de braços cruzados e vendo Deus fazendo tudo. Às vezes é exatamente isso o que Ele quer de nós, que nos lembremos de que é Ele quem nos dá a vitória. Foi assim no Êxodo, quando Deus afogou os egípcios no Mar Vermelho, mas com frequência Ele terá um papel para desempenharmos no seu livramento. Nesse caso, Ele é quem nos dará força e capacidade para vencermos o inimigo. Davi enfrentou Golias e prevaleceu, mas foi Deus que lhe deu a vitória. Nos versículos 30 a 46, Davi fala da capacitação divina, a qual lhe deu forças para enfrentar seus inimigos e prevalecer sobre eles. A força de Deus, a força de Deus não é adicionada à nossa força. Sua força é dada em lugar da nossa fraqueza. É por isso que Davi começa com essa declaração: Tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor derrama luz nas minhas trevas. Davi, irmãos, ele descreve a força dada por Deus em termos de um combate de guerra. A força de Deus o capacita a saltar muralhas, a esmagar e desbaratar uma tropa de homens. A força militar começa na mente, na mente. E Davi teve a coragem moral para enfrentar Golias, assim como a habilidade dada por Deus para derrubá-lo com sua funda. A base para essa força corajosa, vamos chamá-lo pelo que ela é: fé. Sim, irmãos, é fé. A fé que teve na mente de Davi, todo mundo com medo do gigante Golias, 3 metros de altura, mas ele não, ele teve medo ele não teve medo de forma alguma, porque ele teve fé. Tanto é que quando Saul foi dar arma para ele, ele falou: não, não preciso disso. Ele vai vir a mim com lanças, espadas, escudo, mas eu irei contra ele em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. É a palavra de Deus que estava em Davi. Ela é a fonte da sua fé, o qual o capacita a lutar. Sua palavra para nós é sobre Deus, a nossa rocha, o nosso refúgio. Deus não apenas coloca Davi nos altos lugares, que eram os pontos militares estratégicos, ele também dá a ele a estabilidade que lhe permite lutar nessa posição. Deus é aquele que adestra as mãos de Davi para o combate, quem lhe dá força para vergar um arco de bronze. Ele lhe dá o escudo da sua salvação e depois lhes dá firmeza para resistir e lutar. Então, todas essas coisas permitem a Davi ter êxito na perseguição dos seus inimigos, a fim de que eles façam meia volta e fujam. No entanto, amados e queridos irmãos, eles não escapam, pois Deus lhe dá condições de destruir. Quem se opõe a ele? Alguns dos inimigos de Davi, talvez até mesmo muitos deles, parecem ser camaradas israelitas, mas seus inimigos e aliados também incluem os gentios. Aqui nos versículos finais desse salmo, os gentios se tornam mais proeminentes. Ao livrar Davi das contendas do seu próprio povo, Deus também incute terror no coração dos outros povos. Em decorrência disso, Deus não só estabelece Davi como rei de Israel, mas também faz as demais nações se sujeitarem a ele. Os gentios temem Davi, e sua sujeição não é genuína, pelo menos eles fingem ser leais a ele. Eles desistem e saem espavoridos das suas fortalezas. Lembre-se, irmãos, que já foi comentado aqui que o Senhor iria fazer Davi famoso. Eu até comentei ali no capítulo 10, capítulo 11, não, desculpe, irmãos, capítulo 6, 7, ali 8 de 2 Samuel, que Deus falou que ia fazer de Davi famoso. Como que Deus fez Davi famoso? Destruindo os inimigos. E Deus estava sobre todas as coisas. E aí nós vamos encerrar. Diz a palavra do Senhor: viva o Senhor, e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Deus que me tirou dentre os meus inimigos. Sim, tu que me exaltastes acima dos meus adversários e me livrastes do homem violento. Celebrar-te-ei, pois entre as nações, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Deus é refúgio e defensor de Davi.
Quando ele clama por socorro, Deus o ouve e o socorre. Deus moverá céus e terra para ajudá-lo. Embora às vezes ele o salva, dando-lhe força para confrontar seus inimigos e derrotá-los. Agora chegamos ao ponto onde as coisas ficam muito interessantes. Quem são exatamente os inimigos de Davi? E quem são aqueles com que ele vai louvar a Deus? Os judeus fanáticos teriam a resposta na ponta da língua. Os amigos de Davi são os judeus, os quais se juntaram a ele para adorar a Deus. Os gentios são inimigos de Deus e merecem ser reduzidos a pó, mas de modo algum é isso o que Davi diz. Ele indica claramente que vários de seus inimigos são pessoas do seu próprio povo. O que há gente entre as nações sujeitas a ele que cultuará a Deus com ele. A afirmação mais clara está no versículo 50. Será que Deus é o libertador, o refúgio de Davi? Sim. Mas ele é também o refúgio e o libertador de todos aqueles que confiam nele, inclusive dos gentios. Quem se coloca contra o rei de Deus, Davi ou Messias, é inimigo de Deus e será reduzido a pó pelo rei de Deus. E aí, irmãos, vem a grande conclusão. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. E a conclusão de Davi é cheia de esperança, é cheia de expectativa. Ele é o rei ungido de Deus, mas seu reinado está prestes a acabar. Deus provou ser uma torre de libertação, mas isso não vai cessar, devido à aliança feita por Deus com ele, uma aliança que teria um trono eterno. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul e quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa, o teu reino, serão firmados para sempre. Diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Então, irmãos, terminamos aqui o capítulo 22. E a pergunta é: estará Davi seguro por ser Deus o seu refúgio? Sim. No final desse verso, ele revela que sua confiança e sua segurança são muito mais duradouras do que a sua própria vida terrena. Ele sabe que assim como Deus tem sido benevolente para com ele, ele também será para com seus descendentes. Deus não apenas mantém sua promessa a Davi, mas Deus protege de quem tenta destruí-lo. E Deus faz ele assentar no seu trono. Mas ele também irá instalar aquele que cumpre a aliança davídica, que é o seu ungido, que é o Messias. Meus amados irmãos, finalizamos aqui. Que Deus te abençoe, que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Amanhã teremos o capítulo 23. O pastor Gedeon Júnior convidou outro homem de Deus e estará aqui ministrando a palavra de Deus para a sua vida. Que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Tenha um ótimo dia na presença de Deus. E, rapidamente, quero agradecer a todos aqueles irmãos que compraram o meu livro, O Convite de Cristo. Esse livro é um livro evangelístico. E você que comprou, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Muitas pessoas compraram e eu glorifico a Deus por isso. Caso você queira adquirir, entre no site da Editora Viseu, www.editoraviseu.com.br, e você pode comprar o livro físico, ou na Amazon, amazon.com.br, você pode comprar o e-book. Que Deus abençoe, fique com Deus, um forte abraço e a paz do Senhor Jesus. Amém.